Bem, povo do agro, direto aqui do YouTube, dessa vez testando esse novo recurso. Já tínhamos feito aqui metade de um episódio, mas toda conversa que é boa vale a pena ter de novo, né? Então, hoje eu estou recebendo para esse novo episódio aqui a Elisa Leal, ela que é do grupo FBS, e o nosso bate-papo vai girar em torno de um tema que é de extrema relevância para todas as atividades, em maneira geral, e para o agro tem sido aí um grande agravante, que é a questão da gestão de pessoas na agricultura. Então, Elisa, seja muito bem-vinda ao Agrocultura. Obrigado pelo seu tempo, pela sua paciência, porque nós estávamos aqui tentando em outra plataforma, acabou não dando certo. E seja muito bem-vinda e se apresente para o público que lhe observa a partir de agora. Alisson, muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz, muito honrada em poder estar aqui hoje e compartilhar um pouquinho do que a gente faz em termos de gestão de pessoas. Eu sou CEO do Grupo FBL Agricultura e Pecuária. A gente trabalha hoje com banana prata, café conilon e pecuária de corte. São 13 fazendas nessas 3 atividades e o nosso carro-chefe é a banana, é o que mais nos desafia, é o que tem a maior quantidade de colaboradores ali envolvidos e o que é todo dia, né? Porque a pecuária, o ciclo ali anual, o café da mesma forma e a banana não, a banana é o ano inteiro, a gente segue firme e forte com a equipe. É verdade. A banana ela tem esse benefício e esse ônus também, né? É uma atividade constante. Depois que ela começa a produzir, toda semana tem colheita, toda semana tem desbaste, toda semana tem um pouco de tudo. A atividade é o que não falta. Porém, também tem a parte da venda, da comercialização, que é o que faz a engrenagem girar. Então, Elisa, hoje o grupo de vocês, como você bem frisou, é focado no cultivo da banana, principalmente, e isso requer uma boa quantidade de pessoas, acredito eu. E só para o pessoal entender, como é que funciona a parte de administração e gestão pessoal dentro da fazenda? O próprio grupo FBS faz essa atividade ou ele terceiriza para uma outra empresa? Então, hoje, no grupo todo, a gente tem aí aproximadamente 230 colaboradores. Desses 230 colaboradores, né, em termos de gestão, a gestão é toda nossa. Então, o que a gente faz de forma externa é contratar alguma consultoria, algum treinamento, alguma questão ali pontual, mas a gestão mesmo dos colaboradores do grupo, né? Responsabilidade do grupo FBL, a gente que toca isso no dia a dia. A gente trabalha com padrões, então o mesmo benefício, a mesma regra que vale para a pecuária, vale para a banana, vale para o café. A gente trabalha de forma unificada, temos um escritório central que faz a gestão de todos os colaboradores aí em todas as unidades. Perfeito. Então, entrando diretamente no tema, começando do começo, como diz o sábio, a parte da contratação. Aonde que o grupo foca as energias para tentar, na medida do possível, ter uma maior assertividade? E aí, só complementando um pouco a respeito desse assunto. A oferta de mão de obra na região hoje que vocês estão de Minas Gerais, ela é uma oferta favorável? Ela tem muitos setores que concorrem aí com a mão de obra disponível? E, em seguida, como é que funciona essa parte do processo? Mão de obra está escassa em todos os lugares, assim, pelo menos com todo mundo que a gente conversa de todos os segmentos, está muito difícil. Mão de obra qualificada, no nosso caso, que é uma atividade muito específica, não existe. Então, assim, é muito complicado a gente pegar uma mão de obra pronta para trabalhar em um bananal. Aqui na nossa região, né? Talvez tenha algumas outras regiões que tenham mais facilidade, mas aqui não é a nossa realidade. E aí, de um tempo para cá também veio a mineração, que concorre diretamente com a gente, com o boom da mineração que teve aqui na nossa região. Teve o boom da construção civil, né? Hotéis, restaurantes, vários empreendimentos. Então, assim, isso tudo é concorrência de mão de obra. Sim. Então, como se diz, é difícil encontrar mão de obra. Então, o que a gente faz? Quando a gente
capta essa mão de obra, e aí, para captar, a gente usa todos os recursos que a gente tem disponíveis, desde redes sociais, rádio, carro de som, tudo que a gente tem disponível ali para divulgar, né, as nossas vagas. A pessoa chegou na fazenda, foi contratada, ela passa ali pelo processo de admissão, que é o nosso RH, né, que faz aqui internamente. E aí a gente, todo mês, a gente junta ali todo mundo que foi admitido dentro daquele mês e faz uma integração. Então, nessa integração, o colaborador, ele entende o que é FBL, onde que a gente começou, o que a gente faz, como que a gente atua, por que as coisas funcionam daquela forma, quais são os benefícios que ele vai ter, como que é mensurado as remunerações por produtividade, os reconhecimentos que a empresa tem. Então, a gente traz tudo isso numa reunião, num grupo pequeno de pessoas. Então, às vezes, tem um mês que a gente teve uma quantidade grande de contratação, a gente fragmenta essa reunião para que o colaborador tenha aquele contato ali próximo, que ele tenha acesso ao organograma, quem que é responsável por o quê, e consiga já visualizar e entender e já começar a fazer parte ali do nosso ecossistema. Perfeito. Uma vez dentro desse ecossistema, aí começam as integrações na prática, digamos assim. Para isso, tu também tem Exatamente. uma equipe responsável por instruir, acompanhar, monitorar e cobrar esse pessoal, correto? Correto. As pessoas aí chegou, né? Teve a parte de integração, já está lá no campo. O que a gente tem? Todo setor tem um encarregado que é responsável. Então, o nosso setor, que tem uma quantidade maior de colaboradores, normalmente é a colheita, que fica a maior quantidade de gente ali junto. Então, costuma ser em torno de 18 colaboradores. 18 colaboradores, eles têm um líder que acompanha o dia inteiro ali aquela atividade. Além desse líder de cada setor, a gente tem um técnico de segurança do trabalho que faz ali aquele acompanhamento inicial de quais são os EPIs, como que usa, o que precisa fazer. Eu vejo muito, Alisson, o pessoal comentando no agro, os produtores, que acabou aquela mão de obra antiga que nascia, crescia na fazenda, né? Que já sabia de cor. Você chegava lá e falava assim: ó, hoje é a colheita, e a pessoa já ia, já sabia como que colhia, já sabia tudo ali o que precisava ser feito. Hoje isso não existe Tempos mais, bons, né? né? Bons tempos, né? Isso não existe mais. Então, quando a pessoa chega na fazenda, a gente tem que ensinar para ela o que é uma bananeira, né? Como que é aquilo ali, aquela novidade que ela tá vendo ali muitas vezes pela primeira vez. Então, esse suporte inicial, ele é determinante para a pessoa se adaptar à atividade, entender, né, e gostar também, porque uma colheita bem feita, né, de forma ergonômica, usando os EPIs, vai trazer uma qualidade de trabalho que vai fazer com que a pessoa se sinta satisfeita ali. Não é de qualquer jeito para machucar a coluna, não é de qualquer jeito para sentir uma dor no pé, e por aí vai. Dessa geração mais nova, principalmente, né? Porque antes de conseguir instruir essa mão de obra que hoje tem que praticamente começar a ser trabalhada do zero, você tem que primeiro gerar o interesse, né, desse público. E aí, como é que tem sido feito esse processo, essa parte do processo? O interesse do público em conhecer a atividade, em vir trabalhar com a gente, o principal é o boca a boca. Então, quem trabalha aqui, que gosta, que divulga para o vizinho, para o primo, para o filho, para o cunhado, e aí acaba que as pessoas vão vindo por indicação, né? Os próprios colaboradores divulgam isso. E a gente faz um trabalho também em redes sociais de mostrar como que é a nossa realidade, porque às vezes as pessoas ainda têm uma ideia de um trabalho no campo de uma forma muito pejorativa, de uma forma muito antiga, né? Que não cabe mais ainda na atualidade. Então, a gente faz esse trabalho de mostrar como que as coisas funcionam aqui para as pessoas entenderem e terem interesse de trabalhar. É uma coisa que não diferença
no operacional para comprometer ali o tempo. Essa carga vai demorar mais porque a gente está fazendo esses controles. Na verdade, os benefícios são muito maiores do que o tempo que se perde, vamos dizer assim, né? Porque o tempo é mínimo depois que isso fica no automático para todo mundo. E só pela quantidade de dados e a qualidade desses dados para uma tomada de decisão, né, vale totalmente a pena, porque aí vocês trabalham não com, eu acho que foi tanto, eu não sei quanto foi naquele dia, fica tudo dentro de um sistema fácil de acessar, fácil de analisar e, consequentemente, dados é quem move os mundos, né? O mundo, né? Exatamente. E aí, como a gente trabalha dessa forma, o que acontece? Como a pessoa que marcou o cacho, ele lançou no sistema o cacho que ele marcou, quando vem na colheita e a gente está mensurando ali em qual quadra, né, em qual gleba, qual setor ali foi colhido, a gente consegue mensurar se todos os cachos marcados foram colhidos. Quando isso vai para o packing house, já vai para o setor, então essa banana que veio do setor A, quadra 5, que foi o exemplo que eu dei. Então a gente consegue mensurar produtividade, descarte, percentual de primeira, cacho por cova por ano. Então, a gente consegue ter uma infinidade de dados por setor que é essencial para a nossa gestão hoje. Então, a gente consegue, por exemplo, hoje nós estamos num trabalho de renovação de áreas. Então, a gente já está renovando as áreas que não justifica a gente manter. E como que não justifica manter? Não é só no olho, né? A quantidade de cacho por cova por ano, percentual de primeiro, o custo de produção. Então, a gente consegue fragmentar isso tudo através dessa mensuração de dados que a gente faz. Sem dúvida. Esse trabalho, essa mentalidade de ganha-ganha, digamos assim, eu tenho a impressão de que ela até motiva as próprias equipes. Ou no sentido, por exemplo, como você deu o exemplo do corte do cacho e 2 pessoas para carregar. Se eu estou carregando o cacho do lado de um cara que está muito à frente de mim, está carregando mais cachos do que eu imagino que isso vai me motivar. Se o cara está conseguindo fazer, né, uma produção maior, eu também posso, então eu vou tentar acompanhá-lo. E uma outra impressão é que o próprio colega diz, vamos, meu amigo, que eu não vou estar carregando os cachos tudinho para você, não. Poderia ser uma coisa que acontecesse caso não houvesse esse monitoramento, porque isso não acontece automaticamente por conta do que ele carregar, ele vai ser beneficiado. Então, não é uma coisa que no final do dia o cara vai se incomodar, por exemplo, de ter carregado mais caixa. Não, ele vai tentar carregar mais porque ele vai ser beneficiado com isso. Você percebe isso na prática? A gente vê muito isso. A gente vê muito isso no pagamento, porque os pagamentos vão todos para a conta corrente, né? E aí a gente, quando chega na fazenda que eles receberam, eu vejo eles com o celular e aí eles já vão naquele colega, sabe? Fulano, quanto que veio o seu? E aí, tipo assim, deu uma diferença às vezes a diferença é grande, vai dar aí uma diferença de R$ 300 no mês. E aí a pessoa olha, ela fala assim, valeu a pena, né, eu fazer, porque eu fiz mais, mas tá aqui o reconhecimento, né, financeiro. Com certeza. Eu acredito que esse seja um dos melhores caminhos. E para que isso seja implantado, eu não vejo outra alternativa se não for bem acompanhada da forma que é. Porque com a geração dos dados vai gerar informação para vocês e, consequentemente, vai remunerar e motivar. E eu tenho certeza que esse é um dos grandes motivos que mantém a equipe engajada com cada atividade. Uma outra dúvida que me surgiu, Elisa, é em relação se dentro da estrutura que vocês têm hoje, por exemplo, só a título de exemplo, não é a realidade, mas vamos supor que o desbaste seja uma atividade que remunere melhor. E como acho que você comentou que geralmente quando o colaborador entra e ele não tem já uma experiência dentro da atividade, ele começa na colheita. Hierarquicamente falando, tem uma posição dentro do processo que eles meio que tentam ser promovidos àquela função?
Existe isso por conta que remunera Sim. melhor, que é um trabalho que eles consideram mais leve, também há essa percepção. Na verdade na verdade, trabalho mais leve não existe muito, assim, porque cada um tem sua particularidade ali, acaba que é mais ou menos parecido, né, dentro Sim. do nosso da nossa atividade toda. Mas o que que acontece? As atividades que são mais complexas, né, que Uhum. exigem, uma maior habilidade, que exigem uma experiência maior, elas remuneram melhor. Então, por exemplo, o desbaste é uma atividade que remunera melhor. Então, às Mais vezes a técnica. pessoa sim, a pessoa entra pela colheita, ela não sabe o que é um bananal, ela nunca viu aquilo ali na frente, não sabe o que é uma filha, né, o que é uma muda de toco, não sabe nada, nada. Aí ela Uhum. começa a trabalhar ali e às vezes ela vai despertar para isso ou o encarregado vai ver nela a habilidade. E Uhum. aí, quando surge a vaga, às vezes tem uma pessoa que está de férias, tem alguma situação que saiu, que abriu a vaga, aí essas pessoas elas vão sendo promovidas ali dentro do grupo, né, dentro da fazenda, inclusive como encarregado, como gerente. A gente Aham. sempre trabalha com a nossa base. Então, os nossos encarregados, todos vieram do operacional. Todos trabalham no operacional. A gente tem gerente que ele já foi puxador de banana. Então, ele foi Uhum. puxador, virou encarregado, hoje ele está como gerente. Então, a gente tem gerente que já foi tratorista. Então, existe essas promoções dentro da própria fazenda. Perfeito. E dentro do processo, contratação, a alocação da pessoa dentro de um setor, eventualmente uma promoção e mudança de cargo, você considera que é mais difícil encontrar as pessoas, treiná-las, prepará-las ou mantê-las? Olha, encontrar não é tão difícil, porque eu vejo que quando a gente abre vaga, olha, a gente abriu uma vaga recente, deve ter uns 20 dias, talvez, por aí, uns 20 dias. Uma vaga para trabalhador volante. Não colocamos nenhuma especificidade. Se eu não me engano, a gente recebeu 70 currículos. Então, Rapaz, vai assim, ter gente vendo isso aqui que vai pedir para você mandar uns para cá, viu? mas aí é que tá. Aí a pessoa chegou, 70 currículos. Aí a pessoa chega na fazenda. Aí no primeiro dia fala assim: ah, não, na fazenda eu não quero trabalhar. Eu preciso ir para o campo, eu preciso ficar no sol. Porque a pessoa não sabe o que é um bananal. Então a Certo. pessoa chega lá no primeiro dia, então tem esse processo. Então, assim, achar não é tão difícil. Tá. As pessoas existem. Aí Uhum. o difícil é trazer para a atividade, treinar para ficar apto para fazer, porque hoje a gente trabalha com exportação de banana. Então, não é Uhum. pegar a banana, colher e jogar dentro de uma caixa e mandar de qualquer forma. A gente precisa ter padrão, a gente precisa ter todo um processo feito com excelência. Então, Sim. trazer essas pessoas para dentro, treinar, capacitar e deixar para fazer ali tudo redondinho é o que dá mais trabalho. O manter é consequência do Consequência. ambiente, da cultura, né, dos benefícios, de tudo que a gente oferece, né, para o colaborador ficar motivado em continuar. Mas Uhum. o deixar a pessoa pronta, você pegar uma pessoa do zero que nunca viu uma bananeira e deixar ela pronta para fazer um desbaste, por exemplo, dá muito trabalho. Dá muito Com trabalho. certeza. Com certeza. Formação é complicado e é por tudo, né? Pelo tempo empregado, pela capacidade que cada um tem de aprender, que são diferentes, enfim. Mas E a que gente tipo de trabalha com esses treinamentos, tanto o treinamento quanto reciclagens. Então, por sim. exemplo, uma vez aí a cada trimestre, a gente repassa o processo de colheita, por exemplo, repassa o processo de embalagem. Porque se entrou uma pessoa, ela está sendo treinada, os que estão lá estão recapitulando, estão reciclando para a gente não perder qualidade. A gente não pode esperar cair a qualidade, o desempenho ali, para a gente treinar. Então, a gente já faz Uhum. esse processo de treinamentos contínuos para a gente conseguir manter
a equipe ali dentro do que a gente Bonito. precisa. Por isso que eu acredito que o mais difícil é isso, é o treinar, capacitar e manter um padrão de qualidade. Ah, sem dúvida nenhuma. E que tipo de outras ações vocês fazem, Elisa, para manter o pessoal engajado? Aquela história do cara acordar de manhã e dizer: opa, ainda bem que chegou a hora de ir para a fazenda. Então, ó, a gente trabalha, todos eles têm o salário fixo na carteira, tem a remuneração por produtividade, tem o vale alimentação. Nós temos o destaque do mês. O destaque do mês ele é por setor, então o da colheita tem o destaque da colheita, o do packing house tem o destaque do packing house. Cada setor tem o seu destaque. O Legal. pré-requisito para ser destaque é não ter falta e não ter atraso. Então, as pessoas que tiveram alguma falta ou algum atraso naquele mês, elas já não estão aptas para ser destaque. E aí, Uhum. dentro, o nosso RH mensura isso aqui. Então, assim, ó, os aptos da colheita são esses aqui. Manda para o gerente lá, o gerente senta com o encarregado e escolhe ali quem que foi o destaque daquele mês. Então, o destaque do Uhum. mês, ele recebe um valor em dinheiro, não é em dinheiro, é no cartão alimentação, recebe um valor Certo. ali no cartão alimentação. E aí, no final do ano, ele pode ser destaque dos destaques. Aí, cada fazenda, dentro das pessoas que foram destaque, a gente paga mais um valor, esse aí é em dinheiro mesmo. Então, é uma motivação, é um reconhecimento. A gente comemora os aniversariantes do mês, então, ali na primeira semana do mês, normalmente, a gente vai para a fazenda, o pessoal do RH, muitas vezes eu participo também, não é todo mês que eu consigo, mas aí tem um lanche ali, um cachorro-quente, refrigerante, bolo, a gente comemora os aniversariantes, e aí nessa celebração, a gente reconhece os destaques. E aí o gerente vai lá na frente e fala: olha, o fulano foi destaque no setor de colheita por causa disso, disso, disso e disso. O outro foi destaque por causa disso, disso e disso. Então, é uma validação de cultura constante. É como Uhum. se a gente virasse para os colaboradores e falasse assim: olha, o comportamento, né, o desempenho que a gente está valorizando é isso aqui. Então, assim, isso é uma motivação. E a pessoa que está Total. sendo reconhecida, ela se sente mais motivado ainda porque o esforço que ela está fazendo está valendo a pena. E os critérios são sempre esses, muito objetivos e justos. Então, assim, Uhum. por que que a Elisa foi destaque esse mês? Porque ela não teve falta, não teve atraso, e pelos outros motivos que o gerente foi lá na frente e prestou conta para todo mundo. Então, não fica aquele negócio de, porque puxou o saco do gerente, porque é amigo do gerente, entendeu? Então, assim, a gente sempre trabalha com critérios muito objetivos. Isso gera muita ação no trabalho, porque não tem dúvida, não tem nenhuma conversa atravessada, sabe? É isso. Por quê? Entendi. Não, e com certeza, eu imagino que o próprio ambiente em si, no dia a dia do trabalho, ele seja diferente por conta justamente desses tipos de ações. E a gente sabe que no final das contas, o que vai com certeza pesar muito é esse reconhecimento financeiro que eles têm, além do ambiente que é favorável, o clima da empresa sendo bom, acaba contagiando, né? A palavra move, mas o exemplo é o que arrasta, né? Com certeza. E aí, além dessas ações mensais ali, a gente tem um bônus semestral que a gente paga nos meses de março e de setembro, que aí ele é uma média das notas de produtividade. Então, as pessoas que têm uma produtividade maior, elas vão receber um bônus maior. Entra Uhum, aí a parte de assiduidade, então as pessoas que têm falta, né, também impacta aí no bônus, e uma nota de uhum, sim. Perfeito. Rapaz, e isso é magnífico. Agora, Elisa, pensando aqui, eu vou sentar na cadeira do produtor, tá? Você falou de várias remunerações, vários reconhecimentos, bônus dentro de cada parte do processo que vocês desenvolvem das atividades. E aí, eu já fico imaginando
um produtor ouvindo isso e ele vai dizer: rapaz, e no final das contas, essa conta se paga? E aí a minha pergunta é, que, de novo, está diretamente, eu tenho certeza que está diretamente ligada aos dados, né? Se você reconhece o trabalho, é porque ele está valendo a pena. E aí, para quem está olhando e se fazendo essa pergunta, pô, se eu for remunerar por isso, remunerar por aquilo, dentro de cada setor, e eu vou vender dentro de tudo isso o mesmo cacho de banana. Como que funciona a questão do ponto de equilíbrio? Quanto que essa equipe vai render a mais, vai ter que render a mais, para que eles mesmos cubram esses reconhecimentos, né? No nosso caso aqui, o que a gente avalia e mensura desde o início dessas implantações é custo com rescisão. Então, assim, o nosso custo com rescisão foi, assim, caiu drasticamente. Uhum, Custo com ações trabalhistas. Então, certo. hoje, nos últimos 2 anos aí, a gente não teve nenhuma ação trabalhista. Nos últimos 6 anos, que é o tempo que eu estou aqui, que é o que eu tenho de dado, a gente nunca perdeu nenhuma causa trabalhista. Uhum, Além disso, a questão de produtividade e de mercados. Então, a gente atuava muito no mercado de Minas, que é o nosso estado, e no Rio de Janeiro. Quando a gente começou a cobrar mais, porque assim, a gente dá um monte de benefício, um monte de remuneração, mas eles são muito cobrados, eles têm que claro. entregar, né? Uhum, Então, a gente conseguiu acessar mercados que pagam melhor, porque a gente tem um padrão melhor de fruta. Não é tudo banana. uhum, A gente custou a colocar isso na cabeça deles, assim, em termos de mentalidade, sabe? sei. Então, a gente entrou no mercado de São Paulo, hoje a gente exporta para os Estados Unidos, para a França. Então, acaba que isso tem um retorno financeiro, sim. Entendeu? Uhum, São economias que a gente faz de um lado, com rescisão, com causa trabalhista, com essa parte que onera, e tem o ganho, que são os mercados que a gente consegue atingir. uhum. Tá, perfeito. Eu imaginava que fosse isso mesmo. Mas, de novo, só é possível porque vocês têm um critério e um processo de geração e análise de dados que permite chegar a essa conclusão, né? Em trabalho isso é complicado, eu não dou conta. Mas a gente começou pelo começo. Então, assim, primeiro a gente fez a parte de campo, por Uhum. exemplo. Então, a gente fez lá a parte de desbrota, de desfoque, marcação de caixa, aquela parte de toalete. Aí definimos os especialistas, os rendimentos esperados, qual que seria o mínimo aceito, porque a gente tem isso também, né? Sim. Então a pessoa fala assim: não, tudo bem, só um salário mínimo para mim tá bom, eu não vou produzir nada e meu salário está garantido e tá tudo certo. Não pode ser. Uhum, Então a gente foi fazendo esses ajustes aí no campo, aí o campo estava todo estruturado, então agora nós vamos passar para a colheita. uhum, Fichinha. Então a gente tinha 6 equipes de colheita, nós pegamos 6 cores de fichinha, e aí cada pessoa, cada final do dia o encarregado tá. contava. Dava trabalho? Dava, mas foi uma forma da gente começar a mensurar e mostrar para as pessoas assim: olha, o seu desempenho é diferente do fulano. Isso vai entrar na remuneração daqui 2 meses. Sim. Então você vai ganhar mais ou menos. E aí, isso foi sendo gerado aos poucos, de forma gradativa, com as pessoas tendo oportunidade de entender, se adaptar para depois a gente ir para o modo sistema, entendeu? E aí, quando a pessoa vê o hoje, às vezes ela acha que não compensa, mas a gente começou isso lá atrás. Uhum. É, degrau por degrau, né? Passo a passo. E Elisa, tem hoje, dentro do processo de vocês, algum setor, algum segmento que ainda não gera esses dados? Ou alguma coisa que vocês planejam também, tipo, sei lá, controle de pragas e doenças, por exemplo? A gente tem equipe de monitoramento e está no sistema também. Agora, foi a última implantação que a gente
está fazendo, que a gente está colocando a equipe de monitoramento lá de pragas e doenças, eles lançam os dados lá bonitinho, aparece no sistema, a gente já está nesse processo aí. Hoje a gente está tentando viabilizar uma troca de sistema, porque aí agora a gente já quer implementar um sistema mais robusto, que entrega isso para a gente em GPS, em tempo real, né? Assim, então a gente está em negociação com esse sistema novo para trazer também por etapas. Então a gente vai mudando o sistema por etapas, mas já existe, a gente já faz esse controle, até porque nós somos certificados. A certificação ela exige esses controles lá todos, nem que seja manual, né? Mas precisa Sim, fazer. perfeito. E agora o momento consultoria da Elisa. Para quem está vendo, deseja ou ainda não tinha parado para pensar em fazer um processo semelhante ao que vocês fazem, por onde você sugeriria que começasse? Qual que é o seu direcionamento? Treinar a liderança para ter essa cultura, porque não adianta a gente ter o melhor sistema e a liderança não conseguir operar. A gente ter uma cultura maravilhosa, com benefícios, com reconhecimento e com todo aquele processo, e chega a liderança é estúpida, bruta, não trata bem o colaborador e não faz o ambiente ser bom. Eu pego muito no pé dos líderes e tem ao mesmo tempo que eu pego no pé deles, eu tenho uma relação muito próxima. E aí eu sempre falo com eles assim: vocês nos representam lá no Com campo. certeza. Então, o que vocês estão fazendo lá, eu assino embaixo. Então, assim, a gente investiu e sempre vai investir muito na liderança, na comunicação, a forma de falar, a forma de corrigir, a forma de ensinar. O que a gente permite, porque isso fala muito determina muito a cultura da empresa, né? Então, se o cara está sentado lá porque ele não quer colher, vamos supor, eu já colhi meus 100 cachos do dia, hoje eu não quero colher mais e está tudo certo, quem vê isso é o líder que está lá coordenando. E se ele permite, isso mostra para uma equipe inteira o que aquela empresa está permitindo. Então, assim, se fosse para começar agora, investir na liderança, treinando a liderança, capacitando a liderança, para depois ir para o todo, sabe? Não, perfeito. Até porque não faria sentido o processo inverso. Tu tem que realmente começar de cima para baixo para que quando a resposta de baixo para cima, não pejorativamente falando, mas dentro de um processo, né, de cronologicamente falando, o líder esteja habituado e capacitado para manter esse processo em andamento, né? Faz total sentido. Isso tudo só vai dar certo porque se o líder for contra, ele vai fazer de tudo para dar errado e vai dar errado. Porque é ele que toca aquilo ali no dia a dia, entendeu? Então, assim, ele tem que estar muito alinhado ali que está sendo pedido, né? Claro, é uma responsabilidade enorme, né? Até porque se esses dados furarem, vão comprometer todo o processo, todo mundo dentro da cadeia, né? Exatamente. Elisa, só antes de passar para o próximo ponto, agradecer aqui aos parceiros que fazem com que esses episódios aconteçam. A Ambiental Clean e a revista Campo e Negócio, para quem quiser se manter bem informado sobre o agro aí, e a Faculdade Vidal de Limoeiro. Para quem quiser mais informações a respeito desses parceiros, eles vão estar fixados aqui nos comentários. Elisa, eu acredito que esgotei aqui boa parte das perguntas que eu tinha. E aí eu abro o espaço aqui, um momento final ainda antes dos agradecimentos e do fechamento, para caso você tenha algum ponto que eu, porventura, não tenha perguntado, que você queira complementar ou destacar. Gestão de pessoas é um tema amplo e gigante. Eu amo esse tema, eu vejo muito resultado. Vale muito a pena investir. É muito satisfatório, assim, quando a gente vê o nosso produto lá nos Estados Unidos, lá na França, a gente recebe vídeo, a banana chegou linda, e a gente sabe que isso é dedicação de uma equipe. Eu sozinha, eu não consigo fazer nada. E essa equipe, ela faz com dedicação, e faz com empenho, faz com todo o zelo,
porque ela tem esse pertencimento, né? A empresa, ela tem, além do trabalho, não é só o salário, não é só ir lá e fazer. Então, assim, gestão de pessoas, eu falo que é a minha paixão, assim, dentro do meu dia a dia. Quero me colocar à disposição, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, quiser abordar algum tema, eu estou lá no Instagram, @Elisa Barreto Leal. A FBL está lá também, @FBL Agricultura e Pecuária. A gente compartilha lá um pouquinho do nosso dia a dia, como que as coisas funcionam. E muito obrigada pelo convite. Foi muito gostoso esse bate-papo. Eu poderia ficar aqui horas falando sobre isso. Não, sem dúvida. E assim, se fosse realmente para explorar, como a gente conversou antes, isso aqui, esse tema dá uma pós-graduação, né? Mas, Exatamente. Elisa, eu já te agradeci, torno a agradecer de novo pelo seu tempo, por ter nos proporcionado aqui tantas informações interessantíssimas, tá? É um segmento que precisa, com urgência, de ações como essa que vocês já desenvolvem, e tenho certeza que você deu aqui ótimos direcionamentos, mostrou que é possível, vocês de fato executam tudo o que dizem, e muito em breve, por mim, farei de tudo para que muito em breve a gente tenha outra oportunidade de bater mais um bate-papo, com certeza. Com certeza. Vai ser um prazer. Da mesma forma. Então, gostaria de agradecer de novo, tá? As redes sociais da Elisa também vão ficar fixadas aqui nos comentários para que vocês possam acompanhar o trabalho dela, mandar perguntas. Tenho certeza que vai surgir muita interação a partir desse bate-papo, tá, Elisa? Brigadão. Um forte abraço aí para todos que fazem parte do grupo e um ótimo trabalho, um ótimo ano de 2026 com muita produtividade e muitos resultados, se Deus quiser. Muito obrigada para nós todos, né? Então, se Deus quiser. Obrigado, Elisa, mais uma vez. Para você que Obrigada, um acompanhou mais abraço. um episódio do Agrocultura, muito em breve a gente vem com mais novidades. Quem sabe a Elisa novamente aí, com certeza vai ser muito demandada nos próximos dias, tá bom? Forte abraço e até o próximo episódio. Um abraço, Elisa. Tchau, tchau.